Project Zomboid é um jogo originalmente desenvolvido em inglês. Isso significa que todo o conteúdo novo, seja atualizações oficiais ou em mods criados pela comunidade, também chega em inglês. Por isso, é essencial criar traduções para tornar esse conteúdo acessível em outras línguas. No vídeo de hoje, vamos entender como as traduções funcionam dentro do jogo, como adicionar traduções aos nossos próprios mods e até como criar mods específicos de traduções para conteúdos de terceiros. Os arquivos originais de tradução do Project Zomboid ficam localizados dentro da pasta Media, Lua, Shared, porque eles são compartilhados entre o cliente e o servidor, Translate, sendo dentro da pasta Translate separados por idioma de tradução. O português brasileiro fica na pasta PTBR e a pasta EN se refere aos itens originais do jogo em inglês. Dentro da pasta tem vários arquivos, como por exemplo Tooltip, que tem as dicas de cada item, Recipes, que tem as traduções das receitas dentro do jogo, e o que a gente vai mexer hoje, o Item Name, que tem os nomes dos itens. Cada um desses arquivos tem um nome e uma função bem definida, então quando você for criar seu mod, você tem que levar isso em consideração. Mudar o nome de itens tem que ser num arquivo item name e mudar, por exemplo, dicas dos itens tem que ser dentro do arquivo tooltype. Os arquivos em geral seguem a mesma estrutura. Eles contêm uma lista que é iniciada pelo mesmo nome do arquivo e dentro dessa lista é adicionado todos os itens de tradução. Aqui sendo o ID do que está sendo traduzido e aqui sendo a tradução. Então, ID igual a tradução. Note que sempre começa o ID com o tipo de tradução que está sendo feito. Por exemplo, aqui está sendo traduzido o item name. E no caso dos itens, tem o ID do item e o módulo. Para outras coisas, não vai ter o módulo. Por exemplo, no tooltype não tem um módulo específico. Tem só o nome do item, porque ele é referenciado de uma outra forma. Para adicionar então uma tradução ao seu mod, você vai precisar criar a pasta do idioma dentro dessa sequência Media, Lua, Shared, Translate. No caso, a gente vai traduzir o nosso mod teste aqui, que era o mod dos pratos espífros, né? Então vamos criar a pasta aqui dentro de Lua. Dentro de Lua vamos criar Shared e dentro de Shared Translate. E aqui dentro vamos criar a pasta PTBR. Como o nosso mod é um mod apenas de um item, né, que adiciona o prato espifo, a gente vai adicionar a tradução do item. Então é item name underline ptbr.txt. Aqui, como eu falei anteriormente, criaremos a lista item name underline ptbr igual, abre fechas, e aqui adicionaremos o nome do item. Então, item name, que é o que a gente está traduzindo, underline o módulo, que é o mod teste, mod teste, ponto, o nome do item, que é plate espifo, igual a tradução. Vamos traduzir para prato espifo. Certo, isso já vai ser o suficiente. Dentro do jogo, então, aqui eu estou mostrando antes de recarregar o Lua, estou num jogo onde tem o mod teste e está mostrando ainda espifo plate. Vou sair, eu já salvei o meu arquivo de tradução. Agora eu vou dar um redefinir Lua, né, que é para recarregar. Provavelmente para você vai estar um reload Lua aqui. E agora eu vou continuar aqui. E pronto, já está traduzido para prato espifo o nosso item. Só lembrando que o meu jogo traduziu automaticamente o prato espifo porque eu tenho selecionado o português aqui nas opções interface do usuário, Brazilian Português. Então, se eu tivesse qualquer outra linguagem selecionada, que não fosse o Brazilian Português, ele não teria traduzido, então ele continuaria com aquele padrão em inglês do item. Voltando aqui para o VS Code, então, eu comentei que o nome do arquivo faz diferença e eu vou mostrar isso para vocês agora. Se o nosso arquivo ficasse, por exemplo, apenas com item e eu salvasse aqui e tentasse alterar,
Aqui eu recarreguei e você pode ver que o nome não foi traduzido, porque não está certo o nome do arquivo lá. Outras coisas que a gente pode testar. Por exemplo, se eu não referenciar o módulo aqui, se eu colocar como base plate espifo, ele também não vai encontrar esse item. Então já salvei e vou tentar recarregar dentro do jogo. Então você pode ver que com o módulo base.platespiffle ele também não funcionou, porque é o módulo errado. Um outro teste que a gente pode fazer é remover o que a gente está alterando, item name, por exemplo, e deixar só o módulo e o nome do item. Aqui pode ser que funcione, tá? Porque como a gente já está utilizando o nome item name dentro do arquivo, então pode ser que não seja necessário referenciar aqui. Mas eu não aconselho a fazer assim, porque os arquivos padrão do jogo já estão com o item name na frente, porque com certeza deve utilizar isso como uma regra de desempate se tiver dois arquivos para traduzir, ou mesmo se tiver mal referenciado, né? Mas vamos testar aqui para ver como é que funciona. Então, ó, como eu comentei, funcionou, referenciando só o módulo e o nome do item, mas eu não recomendo que façam assim porque pode quebrar em algum momento o código. A mesma coisa vale para o nome da lista. A gente pode colocar um outro nome de lista aqui. Vamos colocar item test, underline ptbr. Salvei e você pode ver que ele continua traduzindo, mesmo tendo o nome de lista diferente e não tendo o item name na frente do nome. Mas, como eu falei, eu não aconselho a fazer assim. Por convenção, todo mundo coloca o nome da lista como sendo o nome do arquivo, para ser mais fácil de identificar. E também coloca aqui na frente o dado que está sendo alterado, para facilitar também esse tipo de coisa. Dentro dos arquivos de tradução, a gente também consegue adicionar um tooltip para os itens. O que seria o tooltip? Seria aquela dica. Por exemplo, quando você visualiza aqui, ó, a pistola M9, ela contém carregador. Ou, por exemplo, a frigideira aqui, ó, does not generate maintains XP when used as a weapon. Isso é uma tooltip, é uma dica referente àquele item. E agora a gente vai ver como adicionar isso. Vamos colocar no nosso prato espifo uma tooltip. A tooltip é adicionada diretamente nos arquivos de tradução, né? Então a gente vem aqui e vai criar um arquivo tooltip underline ptbr.txt. Vamos criar então aqui a lista tooltip underline ptbr igual a isso aqui. Nessa linha aqui então a gente vai adicionar uma tooltip de um item. E aqui a gente vai dar um nome para a tooltip, que eu vou colocar espifo plate. E aqui a gente vai colocar uma louça bonita para decorar sua casa. Isso. Adicionando a tooltip aqui. Então a gente vai vir dentro do item e também referenciar ela aqui. Porque a tooltip ela funciona igual o Word Static Model, né? É criada uma tooltip e referenciada dentro do item. E essa tooltip pode ser referenciada dentro de vários itens, assim como o Word Static Model também pode ser referenciado dentro de vários itens. Então agora salvei esse aqui, salvei o tooltip e vamos testar dentro do jogo. Então, como você pode ver, agora tem uma descriçãozinha ali, ó, mod teste, uma louça bonita para decorar sua casa, na tooltip. Além de criar traduções para mods seus, você também pode criar traduções para mods terceiros. Por exemplo, esse mod que estou usando agora, que é o Skateboard, que na Steam é este mod aqui, Skateboard do Red Chili. Ele também fez mod, eu acho que de bicicleta, se eu não me engano, que é um mod bem simples que adiciona skate ao jogo, né? Então você pode andar por aí de skate. E se você observar, o skate não está traduzido. No caso, em português é skate normal, né? Ou você pode escrever naquele português, naquele skate aportuguesado, mas a gente não usa skateboard, a gente usa só skate. A gente poderia fazer uma tradução para esse mod para traduzir esse item para skate. E agora eu vou mostrar como a gente pode estar fazendo isso. Então aqui no nosso workspace a gente tem hoje a pasta do Zomboid padrão e o nosso mod teste. Então a gente vai criar o nosso novo mod
que é para fazer a tradução do skateboard. Então a gente vai vir aqui, ó, da Detox Space. Essa é a pasta onde ficam os mods, né? E aqui eu vou copiar o mod teste, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu vou copiar isso para já estar no modelo padrão, né? Poderia copiar o mod template, que é o do próprio, que a própria Endstone disponibiliza, mas o mod teste já está na B42. Vou botar aqui o nome, Skateboard BR, e é isso aí. Então, os arquivos eu já vou alterar. Vou adicionar essa aqui. Então, o nosso novo mod já está aqui. Skateboard. Nossa, deixa eu corrigir esse nome aqui. Beleza. Vou adicionar aqui no título Skateboard em PTBR. Não, melhor. Vou colocar tradução PTBR de skateboard. Beleza. E aqui vamos colocar também no mod inf a mesma coisa. Tradução PTBR skateboard. Que a gente não está fazendo nada além da tradução, né? Certo? A gente não vai adicionar. Então aqui dentro do media, esse scripts aqui eu posso apagar, que a gente não vai adicionar nada de scripts. E vou apagar também dentro do Lua tudo, exceto o shared. E dentro do shared também eu vou apagar os arquivos aqui que depois vou criar. E vamos adicionar aqui também um mod do skateboard, só para a gente ter como referência. E os mods padrões ficam dentro da pasta Steam, Steam Apps, Workshop, Content, 10.8600 que é a pasta do Zomboid, e esse aqui, se eu não me engano, esse é o mod Skateboard. Então esse é o mod, os arquivos do mod que o rapaz ali, o Red Chili, criou, do Skateboard. Então tem tudo aqui, ó, os arquivos de animação, Lua, tudo mais. Então você pode ver que dentro de Lua não tem a pasta Shared, Translate, que é a pasta que a gente vai adicionar, mas com o nosso mod. O que a gente vai precisar aqui é dos scripts e item. Então, esse é o nome do item, esse é o nome do módulo. Sabendo disso, é só a gente vir aqui nos contents do nosso mod, né? Não se perca nas pastas. É o mod skateboard dentro de Lua, PTBR. Nós vamos criar o arquivo item name underline PTBR. Vamos criar aqui então a item name igual underline PTBR igual a bfecha. E aqui item name underline módulo skateboard ponto nome do item skateboard igual a skate. Somente esse é o único item do módulo. Os outros aqui itens ele colocou sons, apesar de ser na pasta itens. E daí tem a pasta de models. Eu acho que não tem mais nada para a gente traduzir aqui. Então a gente salva aqui. Esqueci de colocar a extensão aí, .txt. Agora sim. A gente salvou aqui então. Aqui no VS Code faltou uma coisinha no nosso mod de skateboard, que é basicamente aqui dentro do mod info. Faltou mudar o ID. O ID não pode ser o mesmo do mod teste, né? Então vou colocar skateboard PTBR. Pronto, outro ID. Mudando o ID, agora sim vai funcionar. Então eu vou vir aqui em carregar, vou selecionar esse que é o jogo que eu estava usando, vou escolher os mods e vou adicionar a tradução PTBR Skateboard, aceitar e jogar. Então eu adicionei o mod de tradução para aquele jogo que já estava rolando. E agora se você olhar, tá só como skate. Traduzir então um mod de terceiro. Uma coisa que eu aconselho quando você for criar um mod de tradução para um mod de terceiro é colocar a tag de require no seu mod, que é uma coisa que eu já expliquei no último vídeo, mas eu vou salientar aqui de novo. Você vai adicionar aqui então require
e vai colocar, né, barra e daí o nome do mod do terceiro, o ID dele, que é aqui no skateboard, mod info, a gente consegue ver aqui, ó, barra skateboard mod. E isso influencia no quê? Quer dizer que se alguém baixar o seu mod, automaticamente para usar vai ter que baixar o mod do skateboard. Para a pessoa não usar o seu mod sem ter o skateboard instalado, que não faz o menor sentido. Então vamos ver lá no Zomboid como é que isso influencia. Então aqui dentro do Zomboid, se eu vier para criar um jogo e escolher o meu mod de tradução do skateboard, ele automaticamente seleciona os skateboards. E se eu não tivesse os skateboards, eu não conseguiria utilizar esse mod, porque ele só serve para traduzir este mod aqui de baixo. Por fim, como vocês devem saber, a B42 está no ar e ela está com uma tradução para português meio capenga. Então, eu decidi criar minha própria tradução para português, que é esse mod tradução PTBR. Esse, então, é o meu mod, Cidigo Translation PTBR. Ele está disponível na Steam, com este nome aqui, tradução PTBR, na minha oficina. Hoje na Steam eu estou com o nome de Tailung. O ID está aqui, eu vou deixar o link na descrição. E qual que é a ideia? A ideia é que vocês possam ajudar a fazer as traduções do mod. Então aqui, por exemplo, eu coloquei agradecimentos especiais ao Leonardo Oliveira, o Mantis e o Chifu, que foram pessoas que já me ajudaram a fazer a tradução. Então aqui estão todos os arquivos do jogo que eu já traduzi, mas tem algumas coisas que eu sei que faltam traduzir e tem algumas coisas que estão mal traduzidas. Para vocês poderem contribuir então com esse mod, eu criei um projeto aqui no GitHub, onde vocês vão poder acessar e fazer sugestões. Então vocês podem dar um fork aqui e fazer as alterações que vocês quiserem e enviarem para mim que eu vou comitar e mandar para a Steam. Tem aqui uma explicaçãozinha de como contribuir, mas eu vou lançar no futuro um vídeo com mais detalhes. Se você já sabe mexer no GitHub, já consegue fazer as alterações aí, sugerir as alterações para tradução e vamos junto fazer essa tradução acontecer. Era isso então que eu tinha para falar para vocês hoje sobre tradução. A gente conseguiu criar uma tradução para um mod nosso, criar um mod específico para tradução em terceiro e eu mostrei aí para vocês a minha iniciativa, que eu pretendo ser a nossa iniciativa para a tradução do Zomboid BR. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí e até a próxima. Falou!